Seja bem-vindo em mais um Deep Podcast do Mergulhados. Que bom que você está aqui, se essa é a sua primeira vez em estar nos assistindo, nos ouvindo. Que bom que você já nos acompanhou no nosso primeiro episódio, que bom que você esteve de volta. Nós estamos aqui em mais um momento com um time de líderes incrível, inspiradores, para nós conversarmos e compartilharmos contigo, verdades do Reino de Deus. Hoje está conosco a Cíntia Dornelles. Oi! Nós temos também o Josias Goulart. E aí, galera? E também o Elianar Ribeiro. Olá! Antes de nós adentrarmos a nossa conversa, nosso bate-papo, deixa eu compartilhar com vocês então sobre os nossos patrocinadores. Então nós temos a Kelpro, uma empresa de apoio administrativo e de representação comercial, então focada na área de pavimentação. Nós temos também a Petrobarber, então saia de visual renovado e de alma leve. Nós temos aí a VEA Store, voltada a pads de estudo. Também a Vertical Records, criadora de conteúdo audiovisual, músicas, vídeos, lives e muito mais. E também nós temos então um apoio do Centro de Treinamento Bíblico Rema, Inspiração para Viver. Se você também gostaria de estar participando com a gente como patrocinador, como apoiador, entre em contato com o número ou até mesmo pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar conversando e temos certeza que você será muito bem-vindo em construir tudo aquilo que a gente está fazendo através daquilo que Deus tem compartilhado com a gente. Então, o encontro de hoje é um encontro muito bacana, um encontro muito específico, onde a gente vai trocar uma ideia sobre as bases, sobre os pilares do movimento. Muitas coisas, muitos movimentos surgiram, só que muitos deles, quando a gente pergunta para eles quais são as bases de vocês, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e até mesmo a importância de um movimento ter bases, ter pilares. Porque tudo aquilo que Deus vai construir, Ele vai construir em cima dos pilares daquilo que Ele compartilhou com a gente. Então, eu gostaria de compartilhar, e aqui fiquem à vontade, qualquer um de vocês pode estar falando. Primeiro, vocês veem a importância de um movimento ter os seus pilares? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. Talvez para o pessoal que está nos assistindo também está começando com algum movimento. Qual que é a importância do movimento ter os seus pilares bem estabelecidos? O que vocês teriam a compartilhar sobre isso? Cara, eu creio que com certeza, tudo que é feito precisa ter uma base. Se não tem uma base, obviamente não vai ter uma construção, Então, se não tem construção, cara, não tem nada. Então, eu creio que pilares são coisas estabelecidas dentro do reino de Deus que, logicamente, nós que estamos fazendo, liberando esse reino na terra, precisa continuar na mesma pegada que o próprio Deus fez, Os pilares, a criação, 7 dias para construir. Então, tu vê que é um pilar sendo erguido. Primeiro dia uma coisa, segundo dia outra. Então, uma construção sendo feita para depois o Éden aparecer como um todo, aparecer Adão, aparecer tudo, Então, para mim, eu creio que, por favor, é óbvio. Eu creio que Deus é organizado e assim como Deus, a gente é filho e a gente também tem que ser organizado. Não há uma construção sem uma base, entende? Se você vai construir algo sem uma base, você está construindo nada, porque é algo que já vai acabar dali um pouco e não vai ter sustentabilidade. É isso aí. Desculpa aí, gente, foi mal, tô meio travado. Mas é isso, a sustentabilidade depende das bases. Se você tiver bases bem firmes e profundas, isso vai longe. Eu imagino também a questão como fazer uma receita de um bolo. Precisa ter os ingredientes, senão tu não vai fazer nada. Então, a base de algo sólido para ter um bolo no final, bonitinho, gostoso de comer e tudo mais, precisa ter essa base bem sólida, formada. E como falaram aqui, Deus é organizado. Então, nada que você vai fazer em algum lugar na tua vida ou num projeto que Deus vai dar para vocês, tenha em mente, Deus é organizado. Ele vai te dar todas as diretrizes para te seguir o projeto. Então, sem isso, você já começa bem. Sendo organizado, você já vai muito, muito longe. Então, é bacana que a gente entende que pilares eles são extremamente importantes, Vocês comentaram da questão de construção e muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro, A gente vê um prédio
mas a gente não vê a estrutura, a fundação, os pilares daquele prédio para sustentar. Os basilares? Isso, os basilares. Uma piada interna aqui. Não Basilares. começa. A gente vê o prédio muito bonito, as divisórias e tudo mais, mas os pilares que sustentam ele muitas vezes não nos chamam a atenção. Só que quando, na verdade, tudo aquilo que a gente vê, né, que é o externo, ele está por causa daquilo que está interno, que são os pilares. Né? Então, Exatamente. muitas vezes a gente vê, talvez, não valorizando tanto, né, a importância de ter um pilar. E de por que a gente fala disso? É porque conforme Deus for liberando sobre a nossa vida, sobre aonde nós estamos, tudo isso vai gerando um peso na construção que a gente tem. E se não tiver pilares bem fortes, bem que sustentam bem, como ele lá comentou, ele não vai ter sustentação com o passar do tempo. É um movimento que vai começar, talvez num vento rápido, ou até mesmo alguma movimentação diferente do normal, ele não vai ter os pilares para sustentar. Então isso é muito bacana. Então nós compreendemos essa importância. E tendo essa compreensão, então, né, que os pilares eles são importantes. Quais são os pilares, então, do Mergulhados? Então, quais são as bases, né, daquilo que o Mergulhados está construindo, do que Deus está construindo? Quais são as bases que sustentam tudo isso? Nós comentamos, né, no episódio de número 1 que nós tivemos um encontro incrível, né, nesse mês de julho. E aquilo que nós vimos, ele é sustentado por pilares. Quais são esses pilares, então? Cara, os pilares, né, é avivamento, né, depois vem ativação e maturidade. Então é uma construção, né, que é interessante que são 3, e enquanto você estava falando, tava prestando atenção no que a Bíblia fala, né, Deus é trino, né, então aí você vê ele falando Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, 3 vezes de novo, né, os 3 mais próximos de Jesus, né, Pedro, Tiago e João. Então você vê que é uma construção assim, que o 3 é algo assim, né, até mesmo um tripé de câmera, né, que a gente tá com algumas câmeras aqui, cara, é um tripé, já fala 3, né, então esses pilares, né, eles têm, é uma construção que foi feita dentro do Mergulhados, e aí a gente trata de assuntos, né, e vai sendo construído na medida daquilo que o Espírito Santo vem liberando, né? Então tem fases. A gente transiciona, né? A gente começa vai indo, então o Espírito Santo vai nos guiando, né? A ponto de... Bom, já teve vezes que a gente começou aí daqui a pouco parece que voltou. Já teve vezes que a gente estava ali, daí já estava na questão de ativação. Daí de repente no meio tu volta para a questão de avivamento, né? De arrependimento, de viver, de ser intenso. Então transiciona, mas são os 3, né? Que eu acho que compõem, né? Totalmente, né? A vida. Quer falar alguma coisa? Não. E pegando um gancho que tu comentou nessa questão de transicionar, além do movimento, né, do Mergulhados ter momentos que ele está mais inclinado a um dos pilares, mas nós temos a gente pode ter na mesma estação, no mesmo momento, pessoas estando em momentos diferentes. Nós temos uma pessoa que está sendo avivada, mas no mesmo encontro nós já temos uma pessoa que está sendo ativada. E no mesmo encontro nós já temos uma pessoa que está andando em maturidade. Né? Então esse é o bacana. Isso que é massa. Então como nós somos um corpo, cada um vai estar numa estação, num ciclo, e o bacana é que o Mergulhado, esses pilares, eles acabam abraçando, né, vamos dizer assim, para que todas as pessoas, né, conforme a sua vida com Deus, né, conforme o início, o meio, ou até mesmo, né, mais ativado, ela consegue estar se percebendo. Mas, então, o que é cada um desses pilares, então? Para vocês, né, vamos começar pelo avivamento, então. Para vocês, o que seria o avivamento, então? Né, para a gente começar a nossa discussão aqui. O que você acha, Cíntia? Eu vi que ele olhou pra mim e vou responder. O avivamento, pra mim, ele... principal... Eu não digo... Pra mim, tá? Principal é a oração. Pra te fazer qualquer coisa na parte do avivamento. É necessário desativar o modo avião. Foi legal agora aqui. Mas não deu nada. Vamos continuar. Aconteceu alguma pane técnica ali. Vamos lá. Ela não falou nada mais que a verdade. É necessário desativar o modo avião. Exatamente. É necessário ativar o modo avião.
Então ela tá errando. Não, ela tá desalinhada. Tá, herege. Voltando. Tem um herege entre nós. Então, só complementando o que tu falou ali antes, Marcelo, a questão de pessoas que vêm no Mergulhados. Realmente, a transição entre elas, muitas vêm para elas, às vezes eu acho que elas nem sei se elas sabem que elas estão indo para um propósito. Lá, Deus já responde para elas, né? Então, a parte de virar chave, ativação, aí a pessoa já sai com uma visão diferente, uma maturidade já chegando no coração dela, no entendimento dela. Então, para mim, a base do avivamento é a oração. Se você não ora, você não segue uma linha de raciocínio que Deus quer para você. Então, a oração, para mim, vem em primeiro lugar. Eu acho que eu respondi sua pergunta. Bacana, e os demais? É interessante que essas três coisas, né, que acontecem no Mergulhados, elas ajudam a pessoa a viver um modo sustentável de avivamento. Porque o avivamento não é apenas uma coisa. Mas se você pegar o avivamento em si da pessoa, é um estilo de vida em chamas, que eu costumo dizer. Você vive aquilo ali, independente se você está dentro da igreja ou fora da igreja, no trabalho, qualquer lugar, você vive aquilo ali. É um negócio muito massa que acontece ali, porque as pessoas saem dali com uma convicção maior, e à medida que elas vão indo e vão conhecendo outras pessoas lá dentro também, elas vão pegando da maturidade das outras pessoas, vão pegando aquela ativação toda que a atmosfera tem, você entra lá e você se sente ativado de alguma forma, e também eles ficam ativados por um bom tempo, e só depende delas se manter assim ativados e avivados. Então é muito legal que esse tripé, como o Josias falou, ele deixa as pessoas num estilo de vida no modo on, assim, vamos dizer, né? Que as pessoas ficam em chamas mesmo, andando em chamas, fazendo tudo que fazem com o coração em chamas. Cara, avivamento pra mim é arrependimento, uma das primeiras coisas que sempre vem, né? Porque avivamento é você, como ele falou, é você se manter em chamas. Então, para você se manter em chamas, primeiro você tem que saber que você não estava em chamas, né? Então, primeiro tem que acender. Então, para te acender, tu tem que olhar para ti, porque arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento é metanoia, né? Então, eu mudo a minha mente. E como é que eu mudo a mente? Observando o que eu estava pensando antes. E eu olho para aquilo que eu pensava antes e agora observo o que eu devo realmente pensar pela palavra e mudo, né? Então, eu troco a minha mentalidade. Então, quando vem a palavra avivamento, vem para mim a palavra arrependimento, né? Então, é a primeira coisa que eu costumo dizer que, principalmente nesse tempo, nós precisamos estar arrependidos de não estar arrependidos. Porque, cara, o que Cristo fez na cruz, o que Cristo entregou para cada um de nós, o que Ele fez, nós tínhamos que estar em chamas toda hora, cara. Toda hora, em todo momento. E daí, na verdade, a gente às vezes conversa, né? Nunca foi o desejo de Deus avivamento, porque avivamento é alguém que está morto e está precisando voltar à vida. Na verdade, a vontade de Deus era que nós estivéssemos sempre vivos. Então, e você, ao longo da Bíblia, você vai ver ele sempre chamando o povo de volta, venham para perto, mas o desejo dele nunca era isso. O desejo era que a gente estivesse sempre perto, né? Então, olhando para o todo, assim, quando vem para mim, é arrependimento. Então, quando eu me arrependo, eu começo a pensar como Cristo pensa. Viver aquilo que Paulo fala, a mente de Cristo. Então, eu vejo como Jesus vê, eu falo como Jesus fala, eu ajo como ele agia, né? Então, eu começo a caminhar dentro desse novo modo operante de viver, né? Então, como tu falou, né, que o desejo de Deus não é que a gente tivesse morrido e tivesse precisando de um avivamento. Eu acho que quando chega a maturidade que a gente falou aqui, o que acontece, cara? Olha só, Deus pega e ele vamos, um exemplo, Êxodo. O pessoal lá no deserto, tal, com maná, aquela coisa toda, e eles estavam dependendo sempre do maná, do sol, da chama, né, da bola de fogo e tal, da nuvem e tal, e não era o desejo de Deus, entende?
O desejo de Deus é que os caras passassem por aquilo ali e chegassem numa terra que não precisasse de mais nada daquilo ali. Ou seja, você passar de um nível de precisar de milagre todo dia para um nível de terra de provisão. Meu Deus. Entende? Você já tá lá num lugar que tem tudo que você precisa. E esse é o nível que ele quer que a gente chegue. Entende? Você ser avivado, andar nesse estilo em chamas que eu falo, você já tá num lugar onde você tem tudo, e pode parecer que não tenha nada, mas você tem tudo dentro de você e você tá muito bem resolvido com isso. Entende? Você não precisa de pastor, não que não precise, tá, gente? Perdoe. Mas, tipo, não que você precise de pastor toda hora com você, orando por você. Moisés. Moisés, alguém... Entende? Você tá muito bem resolvido. Deus quer esse nível. E eu creio que a gente vai chegar nesse nível, que a nossa igreja vai chegar nesse nível. Mas é preciso, sim, um arrependimento. É uma mudança de mente. É uma mudança de mente que você não tem que viver por um milagre todo dia. Mas que você é o próprio milagre andando e que você vai ser o agente milagre para outras pessoas. Isso aí. Entende? É um nível de relacionamento, né? Deus quer um nível de relacionamento. Não quer algo que seja, pego na sua mão e depois eu pego e solto. Não, é andar com Ele, segurando na mão dele e indo até onde o teu propósito avançar, chegar, enfim. Então, relacionamento, não tem como. Depois de todas essas fases, é o relacionamento de Deus que vai mexer com a pessoa e ela não vai desistir e vai continuar e vai acreditar na provisão, vai acreditar na cura, vai acreditar em todos os outros fatores. Ele vai mudar a mentalidade, né? Bem como... Que nem, pra mim, um dos pontos quando a gente comenta sobre avivamento, pra mim é a origem, né? Que vem muito na minha mente. É justamente isso. O propósito de Deus nunca foi, né, nos avivar, mas foi sempre a gente tá... Daí quando a gente começa a ter o arrependimento, mudar a nossa mente, a gente começa a pensar, bom, qual que é a minha origem, então, agora? Porque as coisas mudaram. Eu tenho um ponto de origem diferente do que eu tinha antes. Eu começo a mudar a mentalidade e eu começo para ver como era lá no início. Qual que era o modo, né, de uma pessoa viver antes de acontecer tudo que aconteceu, do pecado, de Jesus Cristo vir nos resgatar, né? Então, é a origem. Para mim, obviamente, é eu voltar a ter aquele relacionamento com Deus. E um dos pontos que a gente pode compartilhar também é que a gente falou em várias vezes aqui. Obviamente a gente comentou estar caminhando, estar num outro momento, não especificamente num encontro específico. E isso é algo que a gente precisa desmistificar, e eu acredito que aqui nesse momento a gente fala o avivamento, ele não é aquele culto, né, aquele encontro poderoso que a gente teve no momento. O avivamento não é aquilo. O avivamento, na verdade, ele começa quando as luzes do encontro acabam. Porque eu não vou ter mais a música, né, o worship para me conduzir. Eu não vou ter mais um ministro, não vou ter mais alguém orando por mim. Onde eu vou ter, assim, o viver em chamas. Então, o avivamento, ele pode sim começar, o primeiro momento ser do encontro. A fagulha, né? A fagulha ser do encontro. Mas a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, daí começa a vir a questão que o Eliel comentou, que daí eu começo a ter uma atividade, eu começo, teve fogo, eu começo a colocar lenha para manter, daí é no dia a dia. Para mim, o avivamento é isso. Um momento específico, ele é apenas de start, para mim voltar à minha origem de relacionamento, de oração, de maturidade, de viver um relacionamento real com Deus nos outros dias. Não específico no momento, numa conferência ou num evento de final de semana. Mas o avivamento é isso, todos os dias nós estarmos em chamas. Para mim é isso. Em chamas. O pastor Anderson Silva, ele fala, né, o verdadeiro avivamento é aquele da segunda, não de domingo, ou do congresso, ou da conferência, né? E, cara, isso é muito sério mesmo, é muito sério, porque parece que foi uma programação mental mesmo, né? Que, cara, eu me preparo, e é interessante que às vezes a gente diz assim, cara, a conferência foi nossa, cara, que conferência, então o congresso, ou seja o que for, como é que chama, né? Cara, que coisa e tal. Mas daí tu pensa, o que aconteceu? Deus trabalha dentro de expectativa, né? E se a gente fizer uma retrospectiva, como é que foi
quando foi anunciado que ia ter a conferência, o congresso, como é que teu coração ficou? Cara, a primeira coisa é a expectativa. Nossa, vai ser demais, nossa e tal. Daí o que acontece? É demais. Só que Deus não quer que seja na conferência, quer que seja em todo tempo. Então, eu tenho que levantar de manhã cedo e dizer, cara, minha expectativa para hoje, o que eu e Deus vamos fazer? Como é que vai ser como é que vai ser o nosso dia, cara? O que eu vou fazer? Que nem daí entra o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Cara, muita gente, né, falava e tal, mas, cara, aquilo é uma realidade. O Espírito Santo tá morando dentro de mim, não tipo assim, agora, hoje é segunda. Segunda eu não apareço, cara. Só no domingo, no sábado, na quinta, de repente, na terça-feira tiver um culto. Se tu se comportar. Tipo assim, né? Então, é assim, nós temos que fazer um acordo, porque, cara, eu tenho mais o que fazer. Não, ele está ali dentro de mim, habitando. Tanto é que quando Paulo fala a respeito da habitação, ele coloca uma pergunta, quer dizer, ele estava chamando a atenção de novo do povo, dizendo, vocês não sabem que vocês são santuários e o Espírito Santo mora aí dentro. Quer dizer, ele estava meio aéreo e tipo, talvez ele estava vivendo esses avivamentos de culto, entendeu? De conferência. Ele, não, ele tá aí, ele mora dentro, é aí dentro que ele está. Então, para mim, assim, viver isso, né, o modo, assim, de viver, eu tenho que ter essa consciência, muita consciência, é saber quem está habitando aí de mim, né? Um dia eu ministrei uma palavra falando da consciência da presença de Deus, né? Maria, literalmente, né, teve a presença dentro dela, né? Jesus veio e morou dentro dela mesmo, literal, né? Aí, numa festa, ela se distrai e perde Jesus. Tipo assim, cadê Jesus? Onde é que tu tá? Aí é interessante, olha só. Se tu olhar o texto, ela chega pra Jesus e ela reclama pra Jesus. Diz assim, onde é que tu se meteu? Daí Jesus, eu estava falando as coisas do meu pai, tratando as coisas do meu pai. Tipo, daí o que acontece? Você pensa ali, o desejo de Jesus é sempre tratar das coisas do pai. E o desejo de Maria não era isso. Ela estava envolvida com a festa. E às vezes a gente faz exatamente isso, né? Cara, eu tô envolvido com a festa. Tinha esquecido o desejo de Jesus. Às vezes a gente se distrai, né? É uma distração total, exatamente. Cara. E é uma consciência de saber, cara, claro, ali era literal, né? Mas depois o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Então é a mesma coisa, cara, o que nós vamos fazer hoje? Jesus mesmo fala, ele fala assim... A minha fome consiste em fazer a vontade do meu pai. Isso é o avivamento, entende? Você viver por isso, você ter um ideal pelo que lutar mesmo, né? Pelo que fazer as coisas. Jesus, ele era esse cara assim. Eu acho que toda hora a gente ouve falar muito, né? Paulo, Pedro, esses caras todos. Mas eu sempre volto para Jesus, porque, cara, Jesus é a essência. Jesus é a essência do que a gente precisa ser. Ele é o cara mesmo, né? A Bíblia inteira é voltada para ele, é sobre ele, é tudo sobre ele. E ele é o maior exemplo que tem de avivamento. Não vai ver outro, é ele. É o cara que tem fome. O cara que tem fome. É um cara que anseia pelos negócios. Ele chama de negócios do meu pai, né? Cara, imagina um cara que trata de negócios do pai dele e ele nunca tá nem aí pra ele é só o pai dele. Então, tipo, é uma vida devotada. Isso é avivamento, cara. É uma vida devotada, é uma vida com fome por fazer as coisas pra Deus. É ser alguém que serve não ele, mas as pessoas, entende? É um estilo de vida assim, que Jesus revolucionou o mundo com esse estilo de vida. E eu acho que se os crentes entendessem que a importância dessa consciência da presença, a consciência de que eles são aqui um agente de negócios do Pai, cara, imagina, o mundo seria outro. E ele foi transformado por isso. Paulo ganhou a Ásia inteira, se eu não me engano, em 2 anos. Cara, imagina isso. Esse cara, ele incorporou literalmente Jesus, sabe? Ele fez com que Jesus fosse visto através dele. As pessoas nem lembravam dele, eu acho, mas mais de Jesus. Eles, tanto que chegaram a apelidar ou chamar eles de cristãos, os pequenos cristos, né? Então, tipo, eles influenciaram através de um estilo de vida de Jesus, e por causa desse estilo de vida eles foram nomeados, se é que podemos dizer assim, como pequenos cristos. E, cara, é demais isso aí, é demais. Quando a gente entender isso de uma forma
prática, cara, muda tudo. Muda, eu sempre ouço falar, e eu concordo com isso, que você não muda as pessoas, mas se você mudar quem você é, automaticamente as pessoas vão mudar. Imagina você mudar quem você é para um modo Elianai de ser para um Jesus de ser. Imagina? Cara. Pensar antes, né, o que Jesus faria nesse lugar, o que Jesus, qual que é a posição de Jesus para essa situação. Sempre ter isso, né, em mente. Isso me lembra também para as distrações, questão de renovar a mente, né. Eu lembro do livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Foi um livro que me despertou muito, porque, querendo ou não, sábado, domingo, nós estamos naquele fogo, fire e tudo mais. Aí chega na segunda, já dá aquela diminuída. Vai indo, terça, quarta. Cara, se você não renovar a sua mente, se você não fazer o seu devocional, não ler a Bíblia, não buscar a presença de Deus, não ter esse relacionamento, parece que tudo esfria, sabe? Desmorona. E quando a gente fala, nós falando aqui, né, sobre essa questão de mentalidade, olha como realmente a gente precisa muito mudar isso, e a gente traz para um âmbito maior. Avivamento, a questão de estar em chamas e uma vida avivada. A gente tá, e isso é a humanidade inteira, ela tá no modelo mental do tipo aquele sextou. Já na expectativa de sábado e domingo vai ser são os melhores dias. E essa mentalidade, ela acabou entrando para dentro do meio cristão, que fica nessa expectativa. Não, sábado e domingo um encontro específico. Quando na verdade deveria ser um segundou, né, um terçou. Porque todos os dias, né, Deus... eu tendo a consciência da habitação, e um ponto que nós já ouvimos o nosso pastor comentar, e é bem interessante, o Espírito Santo ele habita, ou seja, morada, não é hotel, que vem, fica um tempo e sai. Ele vem, fica, faz morada. Ele não veio aqui para passar uma noite contigo, para passar um sábado e domingo. Não, habitação, ele veio para morar contigo. E nessa consciência, daí a gente começa, segunda-feira, bom dia, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Exato. Bom dia, Senhor. Qual é hoje o teu desejo para que nós possamos fluir e manifestar Ele? Como ele comentou, manifestar ao Pai. Porque Jesus manifestar ao Pai. E a gente volta, né? Muita gente fala. Mentalidade. No momento que a gente virar a chave também para parar com esse sextou, que é bom. Mas a consciência é que na segunda Deus, Ele ainda é Deus. E ainda o propósito dele é fazer coisas grandes, na terça da mesma forma, na quarta da mesma forma, todos os dias. No momento que a gente virar essa mentalidade, eu acredito que sim, a gente vai começar a ter um avivamento sustentável, né? Que muita gente a gente fala. E quando você comentava sobre as distrações, é interessante também que as distrações elas podem ser externas ou internas a um movimento cristão. Eu muito fazer na igreja também é uma distração que me impede de ver aquilo que Deus quer fazer. As nossas rotinas, né, as nossas escalas. Então tudo isso também, uma distração não é somente eu ficar em casa assistindo uma série. É isso também, mas é eu também estar sobrecarregado com outras atribuições. Muitas vezes, pela ausência, né, a gente sabe que muita coisa teria para fazer, daí muita gente acaba abraçando mais coisas, e com isso acaba sobrecarregando e até mesmo a gente fica faltando tempo. Então, com isso, a gente acaba sendo distraído também de forma interna, que a gente também tem que cuidar. A gente também tem que... A distração ela é externa ou interna. A gente tem que ter a lente de Cristo para discernir isso está me distraindo, isso não está me distraindo. E daí a gente começa a viver, né, diariamente, realmente, aquilo que Deus quer pra gente. É aquilo que tu falou a respeito da origem, né? Porque no livro Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, do Chris Walton, cara, gente, lê esse livro, por favor, é demais. Ele fala algo muito, muito simples, mas que às vezes a gente esquece. Ele disse, Deus quer que a gente seja para depois fazer. E a gente às vezes quer fazer para ser. E não é assim que funciona. Primeiro eu sou para depois eu fazer. Então, quando eu começo a me dedicar completamente no fazer, que entra essas distrações, que é, ou seja externa ou interna,
né? Cara, eu acabo perdendo a minha identidade. E tudo no reino de Deus, cara, o que vai fazer eu me tornar, ou realizar, ou manifestar o céu na terra, fazer a grande comissão, é se eu sei quem eu sou. Então, atrelado à identidade, né? Tanto é que Jesus foi tentado na sua identidade. Se a gente fazer um levantamento, a maioria, ou então todas as tentações, elas têm o fundo de uma questão de identidade, né? Sempre. Então você vê, Mateus 3, Jesus é batizado, aí ele ouve do Pai: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Mateus 4, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira pergunta que o diabo faz: se tu és o filho de Deus? Tipo, sempre vai ser a identidade. E ele falava e Jesus rebatia com a sua identidade. Porque cada vez que ele estava falando a respeito da sua identidade, você nota que ele rebatia com aquilo que realmente ele era. Então ele falava, o diabo vinha com a própria palavra tentar fazer com que ele se perdesse naquilo que ele estava falando, mas ele vinha e rebatia com aquilo que era real. Então tudo está relacionado à minha identidade. Se eu não sei quem eu sou, cara, eu vou acreditar naquilo que eu posso acreditar em qualquer coisa. Alguém pode dizer que eu sou tal coisa e eu vou acreditar, porque eu não sei quem eu sou. Então, é identidade, é a essência que você falou, ir lá na origem, né? Você saber, e, cara... Eu vi um podcast do Felipe Valadão, e ele fala exatamente isso, que Jesus, nessa parte, quando ele foi batizado, Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, Jesus não tinha feito nada até ali, mas ele era o filho amado em quem Deus tinha prazer, sabe? Às vezes a gente acha, e cara, por mais que a gente ouça muito e muito e muito, como tem uma religiosidade às vezes que teima em não sair da gente, a gente acaba no automático, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba deixando de ser para fazer primeiro, entende? Então, se a gente pegar esse exemplo, Jesus não tinha feito nada até ali, cara. Ele tinha, sim, ensinado as pessoas lá no templo, se perdeu lá, e se perdiam, né? E aí, mas ele não fez nada além disso. E aí, Deus já tinha prazer nele. Se você entender que Deus tem prazer em você sem você fazer nada para merecer, você já está bem resolvido com isso. E o resto vai ser consequência. Você vai fazer por gratidão. Mas quando você começa a inverter os princípios, você começa de um jeito errado e vai acabar de um jeito errado, porque você vai virar um ativista dentro da igreja ou fora dela, e vai acabar que a sua vida espiritual vai ser frustrada, porque você não vai ter o relacionamento que a Cíntia falou, você não vai ter aquela chama que arde no seu peito mesmo, de verdade, aquela verdadeira que é de ser íntimo com ele, de ser um com ele. E, enfim, tudo que você faz vai ser algo meio que... Parece que eu já vi pessoas que fazem muita coisa, mas parece que elas fazem e parece que fica vazio, sabe? Você não vê uma graça muito grande naquilo que ela tá fazendo. E nem ela mesmo, né? Enfim, você não fica completo, porque você inverteu os papéis. Você é um filho amado, e você faz porque você tem o DNA dele e você reproduz as obras que ele faz, enfim, mas não porque você precisa fazer para ele te aprovar. E isso está muito no subconsciente das pessoas hoje em dia. E isso é uma outra cultura que se enraizou também, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente está indo num bom caminho. A gente está indo num bom caminho, a gente está evoluindo nessa área. As pessoas estão ouvindo mais sobre isso, mas ainda tem esse subconsciente que é o lado escuro ali que as pessoas o lado escuro, lado negro, da massa cinzenta ali, que as pessoas ainda, quando menos esperam, elas se veem fazendo para receber algo, ou até não de Deus, mas das pessoas mesmo, né, para receber algo das pessoas, e acaba se frustrando porque nem todo mundo é tão grato assim para reconhecer o que elas fazem. E é um modelo mental, né? Porque olha só,
no ambiente, eu vou falar no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Muitas vezes a linha de pensamento é eu preciso fazer para ser visto, para eu ser então reconhecido. E esse modelo mental que a gente estava comentando acabou bem como tu abordou aí. Acabou enraizando de uma forma tão grande no nosso meio que eu também muitas vezes acabo caindo. Eu preciso fazer para ser reconhecido, para mim então ser. É quando a gente, como comentou, identidade para depois a gente fazer, né? Esse modelo mental. Pegando esse gancho, cara, é por isso que o reino de Deus, ele tem aquele livro, O Reino de Ponta Cabeça. É literalmente, porque ele vai contra a salvação de graça. E às vezes a gente não sabe receber algo de graça, né? A gente às vezes não sabe receber algo, porque a gente já pensa que o que esse cara quer? Tá me dando por quê? Né? Não, depois lá na frente vai me pedir alguma coisa? Aconteceu um fato agora, um missionário, um rapaz missionário amigo nosso, teve lá na barbearia, daí ele tava falando, contando o que tava acontecendo e tal, as obras que ele tava fazendo lá e tal, né? Aí ele disse assim pra mim, cara, ia ser tão legal se tivesse, se eu soubesse cortar o cabelo, pra cortar o cabelo do pessoal lá, ajudar e tal, até ali na própria base ali, poder ajudar, e até eu ter um sustento. Eu disse, claro, Paulo tinha lá, ele fazia todo, né, e ele fazia tendas, né, e tal. E o Espírito Santo tocou no meu coração, tinha 2 máquinas lá, e falou assim, cara, dá pra ele, né. Aí ele falando assim, eu peguei as 2 máquinas, tá, então vamos fazer assim, ó. Pega aí e já começa. Daí ele ficou assim, sério, cara? Eu disse, sim, pega, tu vai me dar isso aqui, mas é caro. Eu disse, sim, mas eu tô te dando, é obediência. Vai lá, cara, é muito mais do que uma máquina, você vai ajudar muita gente, entendeu? Muita gente vai se alcançar e tal. Daí a gente continuou conversando ali, daqui a pouco assim, cara, eu vou tirar, eu te juro, eu vou tirar uma foto depois te provando que eu tô fazendo isso e tal. Daí eu disse, cara, mas se tu provar pra mim ou não, pra mim não interessa, entendeu? Porque eu te dei isso. O que você vai fazer com isso é com você, né? A mesma coisa Deus entregou o seu filho de graça. Entregando de graça, cara, a salvação, por isso que ele falou pra Nicodemos, né? Pra você ver o reino, você precisa nascer de novo. Então, você vê que é 2 coisas. Daí Nicodemos, como é que eu vou voltar pra barriga da minha mãe e tal? Não. Pra você entrar, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você vê que é ver e entrar. Então, é 2 coisas diferentes. Nascer de novo, eu começo a ver o reino. Né? Então, tem pessoas que não vão entrar aqui. Entrar ali no original da questão de, tipo, nós estamos aqui, quem está olhando aí, cara, você está vendo o que está acontecendo aqui. Agora nós estamos aqui. Então, a gente construiu algo junto. Então, Jesus estava falando, cara, você vai ver o reino, mas também, se tu quiser entrar, você vai construir comigo isso, você vai liberar essas coisas, né? Então, tem pessoas que simplesmente vão escolher, por opção, ver e não entrar. É um desejo, entendeu? Vai ser salvo, beleza. Mas você não vai experimentar, você não vai viver, você não vai trazer, você não, entendeu? E aí que entra essa questão, cara, mas é de graça e tal, sim, só que tu percebe o quanto amor foi derramado sobre ti que não tem como tu não querer responder esse amor. Aí tu entende, né, que nem o Elenay falou assim, cara, você não precisa fazer nada, sim, você não vai fazer nada, mas é tanto amor que foi derramado sobre ti que você, cara, eu preciso responder a isso. Sim. Não tem como eu ficar simplesmente, né, entendeu? Mas também, não, eu acho que eu acho que eu vou ver o reino, eu vou servir a Deus, vou ali, vou ficar, né? Cara, você vai ser salvo, mas o galardão, cara, vai ter gente que vai olhar assim, quem já leu o livro, aquele do John Bevere, meu Deus, Movidos pela Eternidade. Se leia também esse livro, você vai ver, cara, vai ter gente lá que vai, mano, o cara tá sentando aonde? Mas eu podia estar sentado lá, mas o que você fez? Eu podia ter feito mais. Então, é uma escolha. Se tu for ver... Pode falar. Eu ia complementar dizendo assim... no reino de Deus, pra mim, não existe aquela coisa de troca, sabe? Eu vou dar uma coisa pra ti, mas eu vou querer tal coisa de volta, entende? Pra mim não tem, eu não vejo isso, mas eu vejo um pai querendo abençoar seu filho, dar presentes pra seu filho. Deus, ele tem muita, com o amor que ele tem, ele adora presentear, ele adora dar presente aos seus filhos.
e adora ver nós felizes, abençoados. Então, quem é que não gosta de ganhar presente? Entende? Quem é que não gosta? E quando a gente recebe um presente, parece que a gente não consegue entender. É que nem tu comentou do moço ali, ele não soube entender logo de cara, não caiu a ficha dele. Por quê? Porque a gente não, parece que a gente não foi programado para saber receber algo para nós. É estranho, né, falar, mas é bem isso. É que nem quando tu vai receber um elogio, você hoje está muito bonito. Tu fica meio sem graça. Como assim ficar sem graça? Não, tem que mais dizer, não, eu sou lindo, maravilhoso, sou filho de Deus, entendeu? Sim. É isso. Quer comentar? Não, só uma coisa. O Jesus falou ali sobre o amor, né? Cara, eu acho que o amor automaticamente ele transforma você. Porque o amor, ele às vezes tu nem vai fazer nada, cara. Porque, olha só, o amor lança fora todo medo, né? Já começa por aí. O cara já começa a agir mais com ousadia. O amor, ele faz você ficar de uma forma constrangida. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Você, ou seja, cara, tu se sente amado e tu diz, caramba, cara, não tem como. Ele me ama demais, eu não sei o que ele viu em mim, mas ele me ama demais e eu preciso fazer algo para corresponder a isso. O coração já começa, né? Enfim, ele transforma você. O amor, ele preenche tudo em todos, entende? Tudo que tem dentro de ti, Marcelo, ele vai preencher. E aí ele vai mudar cada coisinha dentro de você. E aí é o estilo de vida. O estilo de vida está sendo formado por causa do amor. Entende? Então, tipo, às vezes você não precisa fazer nada, simplesmente sinta o amor. Até o Paulo falando a respeito dos dons, né? Que os dons são para, então quer dizer, é serviço. Aí ele fala da lista, daí depois, agora eu passo a falar de algo muito mais excelente. Sim. O amor. Daí ele começa, o amor. Cara... O amor, cara. A gente tava, o Elinai comentou da questão de o exemplo de Cristo como a pessoa que viveu em um avivamento, né, pleno e viveu em chamas. Ele vivia servindo pessoas. Sim. Né? Ele vivia, tinha um momento dele, mas ele passava grande parte disso servindo as pessoas, porque ele compreendeu essa questão do amor, né? Ele veio e servindo as pessoas em amor, ele manifestava obviamente que estava dentro dele, né? Essa compreensão é uma chave bem importante para todos nós, né? Essa compreensão de viver em amor e também servindo as pessoas. A gente comenta muitas vezes, né, Goulart, servir as pessoas e tal. Sabemos que é um processo também para isso, mas eu acho que a chave, porque o que fez Jesus vir para nos resgatar foi o amor. Ele foi movido por isso, né? A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor moveu Deus. Então, da mesma forma, nós como filhos, como pequenos Cristo, devemos nos mover em amor também, né? Pelas pessoas, servindo elas. Isso é com base em um avivamento sustentável, um avivamento diário, né? Sobre avivamento, vocês querem comentar mais um? Nós falamos bastante, né? Acho que vamos pro próximo, senão nós vamos ficar aqui até... Meu Deus do céu. Falamos então sobre avivamento. Então, um dos outros pilares que a gente compartilhou aqui é a questão da ativação. Então, em primeiro lugar, né? O que vocês entendem por ativação? Daí depois a gente vai conversando mais sobre esse pilar específico. Então, a pessoa está avivada, fui no encontro, fui numa conferência, fui num congresso, fui num culto, né, de quinta-feira, enfim, fui no momento, fui avivado. Daí depois, então, como que ela alcança essa ativação e o que é essa ativação, então? Posso falar? Vai lá. Quando tu falou da ativação, me veio assim, eu falei agora um pouco sobre Jesus, que a fome dele era fazer a vontade do Pai, né? Ele era ativado por isso. Se você for ver a fome, o que você come é o que nutre você, é o que te mantém de pé. É que nem a minha avó dizia, saco vazio não para em pé. Então, se você tiver fome, você vai comer algo que nutre você, que vai fazer você ter mais energia para fazer aquilo que você faz diariamente, trabalhar, seja o que for. Enfim, alguns, né? Mas, cara, olha só, eu acho que você fazer, aí entra o fazer, entende? A importância do fazer. Você fazer aquilo que Deus quer que você faça, o seu propósito, você
ter essa fome por fazer, é como se você estivesse ingerindo um nutriente dentro de você que ativasse você. Eu lembro uma vez que eu e Josias estava num lugar e ele girou uma chave em mim. O que aconteceu? Eu tava lá conversando e eu nem queria estar nesse lugar. Eu tava assim, sabe, de boa, não queria nem sair aquele dia, mas eu fui lá porque ele me chamou pra ir lá e eu precisava ir. E aí eu cheguei lá, encontrei um cara lá, muito gente boa, e esse cara começou a conversar comigo. E aí, de repente, eu me vi testemunhando pra ele algumas coisas lá. E no final ele disse, cara, olha só, todo arrepiado. Cara, foi muito bom conversar contigo, cara, ouvir essas coisas. Deus existe, Deus é bom e tal. E eu tava assim, e eu pensei, cara, não fiz nada demais. Mas quando eu vi que eu ativei algo nele, aquele algo que eu fiz me ativou, entende? Eu tava vazio por dentro e parecia que a fome que eu tinha foi saciada e algo me ativou. E aí eu fui conversar com ele, depois comer uma pizza. E aí ele disse assim, cara, você viu que você fez algo que ativou você? Eu disse, sim, isso me ativou mesmo. Então, você faz aquilo que Deus chamou você para fazer, cara. E isso vai manter você ativado. E foi isso. E desde aí eu nunca mais parei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu vejo que tô assim, querendo ir para a mornidão espiritual, eu começo a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque é aquilo que me ativa. Entende? É uma maneira, é uma estratégia que Deus dá pra gente. Você fazer aquilo que Deus chamou você pra fazer, ativa você. Então, a sua fome por fazer o que o Pai chamou você pra fazer é essencial para que você se mantenha ativado. Então, era isso que eu queria dizer, tá? Esse é o exemplo. Cara, faça o que Deus chamou você pra fazer, porque isso ativa você de fato. Ativa mesmo. Então, é uma das estratégias que Deus nos dá para se manter ativado no reino. Eu ia falar que comentou ali, me veio a palavra propósito, porque ativação, a forma como Deus, né, ativa a pessoa, todos nós temos propósitos, temos um propósito aqui para fazermos, uma missão para cumprir aqui na Terra. A gente não está aqui só de passagem, não está aqui só para ter outros relacionamentos, temos um propósito. A partir do momento que tu descobre o seu propósito, as coisas, elas são viradas, chaves são viradas, pensamentos que você achou que, sonhos, tudo ativa novamente. Parece que você, sabe aquela não sei se pode ser viagem, mas enfim, tem um exemplo quando você tira, sabe aquelas pessoas que usam máscara e tal? Então você sabe, me emocionei aqui. Você tira a sua capa, você tira a sua máscara, você tira. Por quê? Porque aquilo já não pertence mais pra ti. Quando você sabe o seu propósito, as coisas começam a fluir. Depois, claro, você vai pra outra parte, né, que a gente fala, a gente já tá estudando isso no Wave também, que é a questão de ministério. Então, é um processo, isso leva a um processo. E isso é importante. Deus quer que você trabalhe, quer que você faça coisas que vão acrescentar no reino dele. E que chegue lá no céu e diga, eu fiz isso, olha que legal. Era o que o Deus queria pra mim, entende? Ativação o Marcelo falou do versículo ali, Deus amou o mundo de tal maneira, daí ele falou de tal maneira, daí não vai completar, não, mas agora vai dar certo, vai dar bem certinho. De tal maneira que deu. Então, quer dizer, o amor, ele tem uma resposta. Então, eu preciso responder esse amor. Então, Deus deu, o amor dele mostrou para nós que ele precisava dar alguma coisa. Então, ativação fala, já pega a primeira palavra, ativo, né? Então, alguém que é ativo quer dizer que ele está em constante movimento, ele não está parado, né? É interessante que a gente às vezes usa, a gente estava falando de avivamento, mas você vê que sempre o avivamento vai levar uma ativação. E aquela passagem de Ezequiel, né? O vale de ossos secos estavam sequíssimos, né? Os bleianos piram. Você observa, né? O profeta observa o vale seco. Aí Deus fala para ele: diga a esse vale, né? Esses ossos que vivam. E daí ele dá a palavra, e quando ele dá a palavra, começa parte por parte. Daí vem vindo
nervos, aí depois vai vindo a pele, e E você vê uma construção de coisas que vão acontecendo ali. E daí diz que eles ficaram de pé, né? Estavam de pé, e era um numeroso exército. Aí ele observa, não, peraí, tá faltando um negócio. O espírito não tá dentro deles ainda. E daí ele fala, e daí quando ele fala, é ativado. Então, quer dizer, você vê que não adianta ter um exército parado. O exército precisa estar em uma função. Então, quando eu falo de ativação, eu entendendo que agora eu tenho uma missão, um propósito, né? E a missão, né? Quando a gente fala de missão, a gente fala de chamada, a gente está falando de algo macro, né? Então, é a grande comissão. Agora, quando eu falo de propósito, é algo específico que eu vou exercer dentro dessa grande comissão. Então, aí eu sou ativado. Pô, peraí. Agora eu sei o que eu preciso fazer. Eu ativei e eu vou começar a me mover dentro daquilo que agora eu sei que eu fui chamado, né? Que eu fui, assim, algo bem específico para mim realizar. Então, ativação é você responder aquilo que você foi chamado lá atrás, especificamente. Então, você começa a viver. Você começa a exercer isso. Você se torna vivo, que nem ele falou. Porque, cara, eu sempre costumo dizer assim, a grande questão do cristão, ele não nasceu para simplesmente ficar parado. Ele nasceu, por isso que Jesus fala, do seu interior virão rios, não um poço. Porque o poço só dá dengue. Água parada, vai dar dengue. Bicho morto, aquela coisa arada toda, né? Não, ele fala de um rio, constante movimento. Então você tem que estar em movimento, né? E se você for conversar com um crente e dizer assim pra ele, o que você tá fazendo? Não tô fazendo muita coisa. Aí você vai conversando com ele, você vê que ele tá triste, tá às vezes abatido, não tá vivendo, tá às vezes chateado, às vezes tá, sei lá, mas por que ele tá assim? Porque ele não está ativado, ele não está em movimento, ele não entendeu a sua origem e não entendeu o que ele precisa fazer para ser completo, entendeu? Deus botou Adão e não disse assim, vai e se deita nas palhas. Não, ele já deu a ordem, disse, governe, multiplique, entendeu? Dê ordem, quer dizer, ele deu uma missão. Todo mundo nasceu para fazer algo. Mas eu não sou líder. Não, tu é líder. Mas eu não exerço. Não, você é líder de si mesmo. Já começa aí. Todo mundo nasceu, então, para liderar. Isso começou no Éden. Então, tu precisa entender que, cara, ativação. Eu preciso sair dessa apatia. Eu preciso fazer algo, responder a esse amor. Então, ativação para mim, cara, eu acho que é isso aí, né? Complementando o que vocês falaram, que realmente é incrível, galera, esse momento, o que nós estamos recebendo de vocês. E complementando a fala, ativação também para mim, né, é tu tocar a tua essência, né? Pegar o exemplo do Lenai, que ele comentou que foi ativado quando estava ativando alguém, ele tocou a essência dele. Então é quando nós, né, estamos avivados, quando nós começamos a tocar a essência que Deus colocou dentro de nós começamos aí então a viver, a ser ativados. Toquei a minha essência, eu fui ativado. E é um ponto que é muito interessante a gente falar, e até já comentei algumas vezes isso. A essência, ela vai representar a minha identidade, né? O que eu sou, o que Deus desejou para mim. E as bênçãos de Deus, né? As ferramentas que Deus me deu são para me desempenhar a essência que Ele colocou dentro de mim. Não para mim ser alguém que Ele não desenhou. A bênção e as ferramentas estão na minha essência. Então é importante nós encontrarmos essa essência que Deus colocou em nós para que nós sejamos ativados. E como que a gente vai encontrar essa ativação? Servindo as pessoas. O Elnai comentou da experiência dele, a minha experiência também foi, conforme a gente ia conversando com as pessoas, né, e tal, a gente ia entendendo que a gente conseguia contribuir de alguma forma. Então a ativação é, para mim, essência, e essa essência vai ser encontrada conforme eu for avançando e servindo as pessoas no amor que a gente estava comentando ali, né? Isso é extraordinário, né? É algo muito bacana. Querendo ou não, tu serve. Querendo servir ou não servir, tu vai servir. De alguma forma tu vai servir ou vai ser servido. Não tem como.
É impossível. Não foge disso. Não foge. Qualquer trabalho que você está fazendo, você está servindo alguém. Seja diretamente ou indiretamente. Eu estou testando. Seja direto ou indiretamente, cara. Eu tô numa multinacional e eu nem vejo pra onde vai. Às vezes eu nem sei pra onde vai. Cara, mas tu vai servir alguém. Eu tô fazendo uma coisinha ali. Tu não sabe pra onde é que vai aquele pedaço de ferro que tu tá fazendo. Cara, mas vai servir pra alguma coisa. Alguém será servido com aquilo que tu tá fazendo. Isso aí. Então, você está contribuindo, né? Você está contribuindo para a obra do reino de Deus. Então, a tua pecinha é fundamental. Às vezes as pessoas imaginam que porque é muito pequenininho, não vai dar nada se eu não fizer. Beleza, para Deus vai ter outra pessoa que vai fazer porque a obra não para. Porém, esse detalhezinho que podia você contribuir, você está deixando de contribuir e daí você achando que não vai dar nada. Não, vai dar sim. É importante a tua contribuição. Aí entra a questão de pensamentos a respeito de eternidade. Daí esse assunto é demais. Daí já pode entrar no próximo, que é a questão de maturidade. Com certeza. Exatamente. Então, que é outro pilar. Então, avivamento, ativação e maturidade. Então, já que a gente já começou, os seus assuntos são muito amarrados, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer um encontro, cara, específico sobre mentalidade. A gente comentou muito sobre mente e mudança de mente, cultura mental e tal. A gente vai ter que fazer um. Então, vai ficar aí. Vamos ter que anotar na nossa agenda para o próximo encontro a gente fazer especificamente. Se você gostaria que a gente fizesse um podcast específico, né, sobre renovação da mente, sobre o poder sobrenatural que tem a mentalidade, comenta aí que a gente quer ouvir a tua participação e ver se você também entende que isso é importante, tá bom? Fala que sim. Fala que sim, escreve aí, faz o entender. Comenta, compartilha, curte. Falando sobre maturidade, então... O que seria a maturidade, né? Se vocês me permitem, eu só comento rapidinho. Um dos pontos que a gente precisa desmistificar é a maturidade não tem relação com idade. Esse é um ponto que muitas vezes a gente acaba... Não tem... ele é mais velho, ele é mais maduro. Não necessariamente. A mentalidade, ou melhor dizendo, a maturidade, ela está muito a ver com a tua mentalidade. Ela está muito a ver com aquilo que você... A tua resposta perante alguma situação. Ela vai te dizer se você está maduro ou não, né? Conforme o cenário presente. Pegando o gancho lá, quando ele estava falando de... né? Já dentro dessa temática... pensando a longo prazo, você pensando em algo eterno, né? Quando ela estava falando a respeito de cada um pode ser algo pequeno, mas quando ser algo pequeno, né? Mas eu acho que isso aí não vai, né? Não vai dar muito certo, tal. Um dia eu vi um testemunho, não lembro aonde, a respeito da mãe de Billy Graham, né? E a mãe de Billy Graham, ela orando a Deus deu uma tarefa para ela. Qual era a tarefa? Cuidar de Billy Graham. Ela não teve outra, assim, tarefa tão surpreendente que apareceu. Se você for atrás, você nem sabe qual é o nome. Eu não lembro do nome dela. Não sei qual é o nome dela. Entendeu? Você tem que ir pesquisar para saber quem foi ela. Só que a tarefa dela foi tão preciosa que, cara, todas as almas que Billy Graham pegou foi pra conta dela, cara. Gular, antes de comentar, talvez o pessoal que está nos ouvindo não conheça. Quem que é Billy Graham? Billy Graham, cara, bom, se você não conhece, Jesus amado, vai conhecer. Eu vou orar por ti, né? Mas Billy Graham foi um dos maiores, né? Ou se não, o maior evangelista da atualidade, né? Nessa época que a gente esteve, né? Muitas almas se renderam a Cristo através do ministério dele, né? E ele foi cuidado pela mãe dele para se tornar quem ele foi. Então, isso é maturidade, cara. Porque a maturidade é eu saber que aquilo que a minha função, ela não está determinada na quantidade, mas ela está determinada na profundidade. Então, aonde aquilo que eu estou fazendo vai chegar. Às vezes a gente quer, cara... Tem até um videozinho que eu botei outro dia no Instagram, que eu brinquei dizendo a respeito do pecado, né? O cara, vocês já viram, o cara tá tipo num pântano assim, e daí ele vai atravessar de um lado pro outro, bem pequenininho. Daí ele tá todo assim, bem grandão, cara. Daí ele tira o chinelo, que ele não quer, né, se molhar e tal, ele quer passar, vocês viram, né? Muito bom. Aí, cara, é um lugar assim, ó, muito pequeno. Aí ele vai pular, não dá nada pro lugar, né? Ele vai pular pro outro lado. Cara, é pequenininho o lugar. Só que ele erra o pulo, não. Ele acha que vai ter chão. Cara, ele afunda total, assim, ó.
Ele some. Literalmente mergulhado. Literalmente mergulhado. Mas, cara, é um espacinho desse tamanho. Mas é um charco de lodo. A questão é um charco de lodo, óbvio, né? Mas tu vê, é um espaço desse tamanho e olha o tamanho da profundidade que tinha. Ele não sabia. E às vezes a gente olha, nossa, meu, tem que ter assim, ó, eu tenho que fazer algo gigante. Que todo mundo veja. Todo mundo tem que ver. Porque senão... Porque Deus é um Deus das coisas grandes. Como é que eu vou fazer? Né? Entendeu? É um negócio... Mas, cara, se tu não... lendo o livro do 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do... MacArthur, não é? É, isso. Cara, ele fala a respeito de André. Irmão André, irmão de Pedro? Ou é Tiago? Agora não lembro. Não, acho que é André. André, tá certo? André. André, cara, ele foi primeiro a Jesus. E ele chamou o irmão. Ele disse, vem cá, tem que conhecer um cara. Aí ele leva Pedro até Jesus. Aí depois tu não vê mais na história, André. Procura, tu vê essa parte, tu não vê. Tu só vê Pedro. Mas se André não tivesse aparecido ali, chamado Pedro, nós não ia conhecer Pedro. Então, quer dizer, cara, parece... Nossa, mas se não tivesse André trazendo Pedro até Jesus, cara, não tinha a base, né? O primeiro apóstolo de fundação ali trazendo todo o evangelho, ou então trazendo a igreja como um todo, né? Então, essa é a grande questão, a maturidade. Tu saber que não é a quantidade, a grandiosidade, não, é a profundidade daquilo que tu tá fazendo, entendeu? Cara, porque é pensamento eterno. Tu não tá aqui fazendo algo... parece que a gente vive como se nunca fosse morrer, né? A gente não pensa, tipo, hoje um de vocês pensou que acho que hoje vou morrer hoje. Não pensa, por quê? Porque na tua mentalidade é algo espiritual mesmo, porque o espírito é eterno, então parece que tu não... Cara, não vou morrer nunca, não vou morrer. Porque literalmente a gente é eterno no espírito, por isso que depois o corpo, né, de atravessar a parede. Eu quero. Eu também quero, né? A gente vai ter, e vai ser eterno o negócio, entendeu? Então, cara, pra mim é a maturidade, pra mim encerrar a participação, senão eu vou falar até amanhã. E nós vamos terminar aqui, vai ter 3 horas de podcast. Seja maduro. Isso aí mesmo. Seja maduro. É literalmente isso. É você saber que aquilo que você está fazendo talvez não seja tão expressivo às pessoas que estão olhando. Mas, cara, a profundidade daquilo que você faz vai contar totalmente. Pegando esse gancho, cara, a gente pode fazer um exemplo bem bacana para entendimento, cara, entender o propósito, tocar a sua essência. Arco e flecha, né? Pensa que o arco, ele entende que quem vai ir longe não vai ser ele, vai ser a flecha. Uhum. E ele contribui para que a flecha vá longe. Ou seja, Deus pega alguém, que pode ser o arco, não vai longe, mas a flecha que ele cuida vai jogar ele longe. Essa compreensão nossa vem com a maturidade. De saber, o Elenai vai mais longe que eu, mas eu vou contribuir para que ele vá. Isso é só a maturidade que permite. Nossa. É massa, né, cara? Tá louco. Eu vou contribuir aqui falando assim, falaram bastante de livros, né? Mas a gente não pode deixar também, eu lembrei agora, de falar da série The Chosen, que é uma série que, assim, por favor, assistam, porque vale a pena, sério, vale muito a pena. Sim. E mostra realmente o processo da conversão de Pedro, né? E o André foi fundamental. Ele foi digamos que ele fez o que ele tinha que ser feito, entendeu? Ele fez o que era para ser feito. E segunda coisa que eu lembrei agora é o processo. Vamos pensar assim, separar aquela famosa frase que acho que é o Galvão Bueno que fala, né? Vamos separar os homens dos meninos. Que isso, Galvão Bueno, cara? Porque isso me lembra muito quando ele fala. Ai, meu Deus, Galvão. Vocês viram que ela assiste jogo, né? Eu assisto jogo. Copa do Mundo, eu gosto. Não, mas é verdade, vamos separar os homens dos meninos. Porque assim, maturidade, você precisa ser um homem maduro. Se um menino não está preparado para um processo que Deus está, além de dar propósito e tudo mais, os processos que você vai ter que enfrentar, se você não está preparado, você é um menino. Agora, a partir do momento que você tem maturidade para
aguentar um processo, você é um homem. Então, realmente, você precisa estar ciente disso. Você precisa ser maduro o suficiente para dizer assim, não, eu consigo, porque Deus me deu isso para mim fazer e eu vou até o final. Não desista, dá pausa. Beleza, pausar tá tudo certo. Pra minha vida, eu acho que pausa é que nem filme, sabe? Você pode pausar. Só que desde que vai continuar. E é isso que eu imagino, processo. Tem muito a ver com maturidade. Se tu não tá preparado, você não consegue lidar. É porque a criança, ela acaba sendo ansiosa, né? Eu quero isso, tem que ser agora. Então ela não entende o processo. Um exemplo, a criança quer comer alguma coisa, ela não tem ainda as condições de fazer a sua própria alimentação. Se for fazer, corre o risco de se machucar. Ela tem que entender que existe um processo até ela estar ali. O outro exemplo que a gente pode pensar são frutas. Né? A fruta ela tem a sua estação, ela tem o seu processo. Se eu posso pegar uma laranja antes da época e fazer um suco? Posso, mas a qualidade do suco vai ser diferente. Então, se nós... Eu sei bem, um suco de laranja que eu tomei na casa dele. Cara, arrepiava tudo. Bom demais. Meu Deus do céu, cara. Tu tomava assim, ó... dá um calorão. Não, fora da época. Mas é melhor que limão espremido. Com certeza, né? É uma maturidade ali. Não. Gente, nunca vão na onda de Josias com esse negócio de limão espremido. Cara, roubado. Tem que contar rapidinho, né, cara? É água com gás e limão espremido. Eu disse, é bem bom. E ele tomava assim, ó. Vai, eu vou tomar isso aqui pra não matar. Mas aí não adianta. Tem várias bolas fora, né? Não vou nem comentar aqui. Cachorro quente, pizza. Que isso? Vamos isso para um outro momento. A questão a fruta é isso. Se tu pegar, ela vai satisfazer. Mas a qualidade tu não vai absorver ela de forma plena, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. É isso que a gente tem que cuidar. Seja maduro, gente. Tem que ter atenção de que a maturidade, Deus tem grandes coisas para fazer. Isso, acho que todos nós cremos nisso. A gente anseia por isso. Mas muitas coisas só vão acontecer através da maturidade. É aquela questão, se Deus entregasse tudo aquilo que nós pedimos, né, sem estarmos maduros o suficiente, a gente conseguiria sustentar tudo isso. Né? E quando a gente fala sustentar, a gente fala de inúmeras formas. Então, por isso que eu acho bem bacana, né, um dos pilares ser maturidade. Porque muita coisa Deus tem derramado sobre o mergulhado, sobre as pessoas, mas se todos nós não tivermos uma maturidade para isso, compreender que o encontro ele é apenas o start de um estilo de vida, essa maturidade ela precisa estar encaixada nesse Lego, né, daquilo que a gente está construindo. Tem olha só, tem um link aí que precisa ser feito, quer ver? Você não vai ser ativo totalmente. A ativação que a gente fala, ela é assim, progressiva. E a maturidade, ela faz parte disso. Se você não for maduro, você não recebe herança. Aqui no mundo que nós vivemos, é normal você esperar os seus pais morrerem para depois você pegar a herança. Mas no reino funciona diferente. É que nem ele falou, é ponta cabeça o negócio. Você recebe a herança com seu pai vivo, porque ele nunca vai morrer. Se você esperar Deus morrer, você nunca vai receber herança. Ó, uma novidade para você que não sabia disso. Cara, olha só, Jesus ele foi até os 30 anos para poder ser ativado de uma forma sobrenatural. Entende? Ele primeiro passou por um período de 30 anos servindo os pais, servindo quem estava ao lado dele, mas não era nada sobrenatural. E essa maturidade que ele adquiriu quando ele chegou nos 30 anos, aí ele começou um ministério e tal. Enfim, foi uma herança espiritual que Deus deu para ele. Entende? A gente, às vezes, cara, a gente atravessa, assim, às vezes, né? Põe carroça na frente dos bois. É isso aí mesmo. Então, muito bom, obrigado. Me salvou. E aí, o que acontece? A gente faz isso e a gente acaba esquecendo que tem que ser maduro para receber algumas coisas de Deus. Às vezes você quer ser o cara que cura todo mundo, mas não vai ser na hora que você quiser. Você vai ter que passar por um período que você vai ter que mostrar maturidade para receber aquilo ali. Entende? Então, olha só, tem uma frase que eu vi do Brunel, acho que ele fala assim: não importa o tamanho do seu talento, mas é o seu comportamento que vai definir a mesa que você vai sentar. Meu Deus. Entende? Então, cara,
se comporta direitinho, faz o negócio certinho, segue os princípios, sabe? Não ultrapassa os limites, faz conforme Deus está mandando no teu coração, seja guiado, querido. E, cara, porque isso vai ajudar você a ter maturidade para receber uma herança. E essa herança, quando vir, velho, você vai chocar muita gente. A maturidade, ela faz com que eu abrace o processo e não abrace o sonho. Isso. Essa é a grande questão. Se você não abraçou o processo, rapaz, você não é maduro ainda. Então a maturidade acho que está envolvendo muito, né? Querem comentar mais uma coisa? Da minha parte. Cara, esse passou muito rápido, né? Já temos mais de 1 hora já de conversa. Então, foi um momento demais, incrível, realmente, ouvir isso, compartilhar. Nós esperamos que você tenha sido abençoado e acrescentado com isso. Quando saiba que, então, Mergulhados, ele se move e é construído com base em 3 pilares: avivamento, ativação e maturidade. Então, tudo aquilo que nós tentamos fazer, a gente sempre olha para isso. Está relacionado? Se está relacionado, entendemos que é o tempo, a gente avança nisso. E nós gostaríamos de compartilhar com você a importância de você também, que está começando, está com algum trabalho, algum movimento, ou até mesmo para a sua vida pessoal. Estabeleça pilares, estabeleça essas bases que vão te sustentar para tudo aquilo que tu vai viver. Quer seja num ambiente ministerial, quer seja num ambiente empresarial também. Estabeleça muito forte quais são os pilares para que aquilo que tu vai construir seja sustentado por eles. Então, antes de nós encerrar, pessoal, eu gostaria que cada um de vocês, né, rapidamente transmitissem para o pessoal que está nos assistindo, né, aquilo que o Espírito tem ministrado, né, sobre isso que a gente conversou hoje aqui, começando pelo Leonardo. Pode ser? Vai lá, Leonardo. Pode ser, é rapidinho, né? Então, gente, seja ativado, seja maduro, seja ativado. Não, capaz, brinquedo. Gente, tem um estilo de vida em chamas. Isso vai ser muito massa. Você vai se surpreender com você mesmo, com Deus e com as pessoas, porque quando você muda, as pessoas mudam. Então, vai ser demais se você buscar por esse estilo de vida, mas busque, antes de ter um estilo de vida para fazer algo e ser alguém para as pessoas, procure isso porque você ama a Deus e você sente o amor dele em você. Simplesmente isso. Amém? Gente, eu creio que viva avivado, se mantenha ativado e dentro disso aí mantenha-se equilibrado. O equilíbrio faz parte de alguém maduro. Então, viva isso intensamente, né? A mesma coisa que o Elenay falou aqui, cara, se mantenha em chama, se mantenha em chamas. Não, eu falei que nem o nosso amigo Samuel, em chama. Tem o S no final. Mas se ele vê isso, ele vai ficar doido. Então, viva mesmo intensamente isso. Pessoas, você precisa ter uma consciência. Pessoas, de verdade, depende daquilo que você carrega. Cara, tenha consciência disso e viva intensamente isso. Bom, eu vou falar aqui, se desperte para algo novo que Deus tem para a vida de vocês. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não faça nada por impulsão, por querer fazer, por querer, digamos, ter holofotes. Não queira isso. Deus, ele trabalha de uma maneira tão bondosa e tão cuidadosa que muitas vezes você vai estar no quarto, você vai sentir a presença de Deus tão maravilhado do que está no culto. Não, você pode ir pro culto, tá? Mas a questão é a intimidade que você tem com Deus. Então, crie essa intimidade, crie esse relacionamento. Aceite o processo, não se desespere. Faça contatos com pessoas experientes também. Acho muito importante ter quem é maduro o suficiente. Associações. Quem é maduro o suficiente sabe. Conexões divinas. Lembrei do livro do Cris agora. Quem é maduro o suficiente não sabe. Fique perto de idiotas. Isso está no livro, gente. Eles não vão me deixar. Quem é maduro o suficiente sabe a hora certa de correr atrás, de perguntar, de buscar. Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso.
lembre-se, você pode ir num evento e você vai ser avivado. Porém, apenas a pessoa madura vai entender que ela precisa buscar lenha. Não seja a criança que espere que alguém coloque a lenha na sua vida. Seja o lenhador que vá cortar e coloque fogo na sua prova. Meu Deus. Com isso, a gente encerra mais um podcast. Nós ficamos muito felizes por você ter ficado conosco até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o Spotify, o YouTube. Agora o YouTube. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a tua turma. Envia para aqueles que você entende que precisam ouvir e receber daquilo que a gente recebeu aqui. Nós somos muito felizes por você estar construindo conosco aquilo que Deus está fazendo aqui. E seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa ativada e seja uma pessoa madura no reino de Deus. Isso aí. Abraço, gente. Abraço.